Olá pessoal, saudações rubro-negras. Começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje do jogo, né? Porque o Flamengo perdeu pro Bolívar pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, 2-1. Acho que alguns pontos importantes tem que ser analisado. Um deles é a questão da altitude. Não dá para tentar analisar o jogo, pensar no jogo, sem falar na altitude. É óbvio que interfere na capacidade física dos jogadores, na velocidade da bola, tudo. Acho que um exemplo que mostra bem isso é que algumas vezes o Rossi, que é um goleiro muito bom com o pé, acerta a maioria dos lançamentos. Ele tentava achar o Bruno Henrique e a bola saía pela linha de fundo do goleiro adversário, para ver como é que o ar lá é rarefeito. No final do jogo ele até tentou dar um chute direto para fazer gol de goleiro, porque a bola chega no outro gol. Né? E sem contar da parte física que todo mundo sabe que influencia. Mas isso aí é um fato. Todo mundo sabia que seria assim. Outro ponto que se falou muito, a questão do Tite poupar praticamente o time titular todo, né? Do time titular que vem jogando. Só tinha o Rossi e o Fabrício Bruno. E o De La Cruz. Gerson, Bruno Henrique, até então, né? O Gerson vindo de lesão. E o Bruno Henrique ali disputando posição. Com Cebolinha e Luiz Araújo, mas no time do Tite é reserva. Aí entrou Davi Luiz, Fabrício Bruno, Wesley, Vinha. Fez o meio de campo com Igor Jesus, Gerson, Vitor Hugo, e mais na frente Bruno Henrique e De La Cruz. Não me incomodou o fato de entrar com 3 zagueiros. Tanto é que o nosso gol sai do lateral esquerdo, o Matias Vinha, que, lógico, o lateral ataca no nível do mar, né? Não sei se na altitude, se tivesse jogando só com linha de 4 normal, se o Vinha conseguiria, né, atacar lá e fazer o gol. Então, assim, em relação a poupar, os jogadores que ficaram no Brasil nem viajaram, né? Varela, Léo Pereira, Arrascaeta, Alan, Pedro, né? Nem foram. Cebolinha, que está machucado. Não sei se ele tivesse viajado, se o Flamengo teria vencido o jogo. É uma situação que a comissão técnica tem que avaliar. Não dá para jogar todos os jogos, isso é fato. Então optou-se por levar o time que entrou em campo ontem, que não é um time ruim. Os caras não estão acostumados a jogar junto e tal. A minha única coisa que eu não concordei na escalação foi o Vitor Hugo. O Vitor Hugo não consegue correr no Rio de Janeiro, que é no nível do mar. A 4.000 metros de altura que ele não ia correr mesmo. Né? Tanto é que já volta sem ele do intervalo. Então, já falei, né, da altitude, que interfere muito no jogo. A questão de levar ou não levar os jogadores, como eu estou falando, é uma opção da comissão técnica. Acho que é correta, sabe? Se leva o time todo, ia ganhar. O Arrascaeta ia conseguir correr lá na altura. O Léo Pereira tá passando mal e o Cebolinha tá machucado. O Ailton Lucas ia jogar mais do que o Vinha, né? O Pedro ia salvar o jogo? A gente não sabe. Acho que não. E domingo, 11 horas da manhã, tem um jogo contra o Botafogo. Mesmo com a derrota de ontem, na minha opinião, o Flamengo ainda tem chance de se classificar em primeiro do grupo. Tá? Porque o Bolívar só faz mais um jogo lá. E o time deles mostrou que não é nada demais. Eles jogam muito com a questão da altitude. Mas o jogo começa, falando do jogo agora, né? O Flamengo entra então com 3 zagueiros e dando mais liberdade para o Wesley e para o Vinha. Logo antes de 2 minutos, o time deles faz um gol de cabeça. O Fabrício Bruno perde no alto. Só que 3 minutos depois o Flamengo empata. Acho que em umas pouquíssimas jogadas que o Flamengo
tentou tocar passe curto, os jogadores se movimentarem, o Gerson enfia a bola bem pro Matias Vinha, faz um bonito gol, dá uma gauchinha e tira do goleiro com consciência. O Flamengo logo empatou. Só que aí para mim vem o maior erro do Tite. Para mim o maior erro do Tite não foi poupar os jogadores, até concordo. Porque tem jogo, né, domingo já. Mas para mim o maior erro do Flamengo foi ficar jogando com bola longa. O Bruno Henrique até falou isso no final do jogo. Cara, você tá jogando numa altitude. Altitude cansa ao extremo. Qual a forma que eu tenho de não me cansar tanto? Ficando com a bola. Quem tá sem a bola, quem corre atrás do adversário, cansa mais. Isso é um fato do futebol. É uma verdade absoluta. Essa não tem como contestar. Se você passar o jogo todo correndo atrás do adversário, você vai cansar muito mais do que quem tá com a bola. E o Flamengo tinha jogadores técnicos para fazer isso, né? O Bruno Henrique, o Matias Vinha, o Gerson, o De La Cruz. Então, o Flamengo sofreu 2 pontos cruciais para mim. Insistência com bola longa, tentando achar lá o Bruno Henrique, o De La Cruz, que estavam jogando mais adiantados, e uma dificuldade de quando recuperava a bola, não conseguia sair tocando. Várias vezes o Flamengo recuperou a bola do time do Bolívar, que não é um time extremamente técnico. O Flamengo recuperava a bola na sua intermediária ou na sua defesa, só que não conseguia sair tocando, não conseguia armar um contra-ataque. Algumas vezes o Igor Jesus, De La Cruz, Gerson, o próprio Davi Luiz conseguia arrancar 15, 20 metros com a bola no pé, porque o time do Bolívar deixava o meio aberto. Então o Flamengo tinha que ter feito o quê? Recuperou a bola na defesa, sai jogando, aproximação, domínio e toca, sai jogando pelo meio, ia ter espaço pelas pontas, né? Mas não conseguia acertar o passe. O Flamengo recuperava a bola, logo errava. Aí, o tempo todo, o primeiro tempo, o Flamengo teve 30% de posse de bola. Aí você fica totalmente cansado, né? O Flamengo ficou só com 30% do tempo de jogo do primeiro tempo. O Flamengo ficou com a bola. Os outros 70% do tempo foi correndo atrás do adversário, na altitude de quase 4.000 metros. Então, acho que essa estratégia tática foi errada, né? Jogar na altitude, ficar com a bola, os jogadores agrupados perto um do outro e tentar envolver o adversário. Que o Flamengo teria condições técnicas. Volto a repetir, Gerson, De La Cruz, Bruno Henrique, o Matias Vinha, que é um jogador de passe, de triangulações. Só que não conseguiu. No segundo tempo, o Tite adianta o Léo Ortiz para jogar de volante junto com o Vitor Hugo e libera mais um pouco o Gerson. Quando o Flamengo, das poucas vezes que o Flamengo conseguiu chegar tocando no ataque, levou certo perigo, né? E o Bolívar atacava muito pelas pontas. E uma coisa que eu acho que o Flamengo vem falhando, que é o cruzamento. Deixou cruzar muito, né? Mesmo jogando na altitude, eu acho que o Flamengo permitiu muito cruzamento para a área. Ele fica cruzando, uma hora toma gol, né? Assim como foi o primeiro gol, logo com 2 minutos de jogo. Mas não vi nenhum jogador assim jogando mal, a não ser o Wesley, né? Isso aí eu já venho batendo nessa tecla aí, falando que o Flamengo não tem lateral direito para a temporada. O Varela, na minha opinião, não vem comprometendo, mas não agrega em nada, principalmente ofensivamente.
O Varela fecha a linha de 4 ali, com Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ailton Lucas. E fecha bem essa linha, melhorou na marcação, mas não contribui em nada. Eu acho pouco. E o Wesley, sem condições, né? Só para fazer um parênteses, o Wesley vai jogar 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, 9 rodadas, o Wesley será o titular, porque o Varela vai estar na seleção, né? Enfim, eu acho que é um grande ponto fraco do nosso elenco. E no segundo tempo, o Tite faz alguma substituição lá, entra o Luiz Araújo no lugar do Vitor Hugo, que eu acho que já até podia começado jogando. Depois coloca o Matheus Gonçalves e o Lohan. E acaba tomando o segundo gol num erro. O De La Cruz sozinho erra o passe. Aí tem a ver também, né, a questão da altitude, o controle de bola, a bola corre mais. Mas foi um passe simples. Para mim foi mais erro técnico do que questão de altitude. O lateral esquerdo do Bolívar vai mais para tentar cortar a bola do que dar um lançamento. Dá um chutão para frente, o Igor Jesus erra o tempo para cortar a bola de cabeça, a bola passa pelo Igor Jesus e o Flamengo estava desorganizado defensivamente e fica os 3 zagueiros do Flamengo contra 4 do Bolívar e o jogador brasileiro lá acaba fazendo o gol e 2-1 para o Bolívar. No final do jogo ali, depois o Flamengo toma o segundo gol, tentou ficar mais com a bola, tentou atacar mais, mas não foi suficiente para empatar pelo menos, né? Então essa é a minha análise do jogo. Eu gostaria de falar agora um pouco sobre a questão das escolhas do Tite. Hoje em dia, né, tem toda uma ciência no futebol, sempre teve. Só que hoje consegue se medir com mais precisão se o jogador está muito desgastado, menos desgastado, quem que sentiu mais os jogos, quem que tem um risco maior de lesão. Lógico que não é uma conta exata, lógico que não é. Então o Tite, a comissão técnica, médico, fisiologista, né, os auxiliares do Tite, entenderam que não era viável levar os jogadores que ficaram no Rio de Janeiro. O jogo lá na Bolívia, nessa altitude, o Flamengo nunca joga bem. Tem até uma tabela dos últimos 20 jogos do Bolívia lá contra brasileiros lá. Os times brasileiros ganharam só 2 vezes. Então quer dizer, sabe? Aí vamos supor, igual alguns torcedores, eu percebo, ainda bem que são poucos, mas tem ainda torcedor, achando que tem que jogar sempre com o time titular. Então não precisa ter um elenco, precisa ter 11 jogadores só. Entendeu? Não é assim que a banda toca. Vamos supor que o Tite levasse a Arrascaeta, Pedro, o Ailton Lucas, né, que são os titulares mesmo. Levasse o Alan para entrar no segundo tempo, o Léo Pereira está com uma virose e o Cebolinha está machucado na panturrilha. Independente do resultado, os caras jogaram 60 minutos, 80, não importa, 90. O jogo acabou meia-noite, de quarta-feira. Aí eles acabam o jogo, tem que ir para o vestiário, tem, né, voltar para o hotel, embarcar. Vamos supor que a viagem é longa da Bolívia para o Rio. Vamos supor que eles chegaram no Rio, quinta-feira, né, hoje, meio-dia. Aí os caras vão descansar. Jogo na altitude, cansativo, viagem longa. Hoje é quinta, né? Chegou quinta, meio-dia, aí descansa. Aí amanhã, que é sexta, tem que treinar. Aí não pode ser um treino pesado, nada. Aí sábado já é véspera do jogo contra o Botafogo. E o jogo contra o Botafogo é 11 horas da manhã. Então corri o risco de não ter um resultado bom lá, mesmo com o time titular. E corri o risco, aí seria uma certeza de desgastar o time titular
num jogo importante que é o Botafogo. E na Libertadores, lógico, o Flamengo tinha que ter vencido o Bolívar. Só que não é um resultado catastrófico, uma vergonha. O Flamengo faz 2 jogos no Maracanã, contra o Bolívar e contra o Milionários, e joga no Chile contra o Palestinos, no nível do mar. Quer dizer, não vai ter mais questão de altitude, nada. Aí o time tem que vencer os 3 jogos. Vencendo os 3 jogos, termina em primeiro. Porque eu não acredito que o Bolívar agora só faz mais um jogo lá na altitude. Vai pegar Flamengo e Milionários na Colômbia e no Brasil. Quer dizer, né? Ele perde para o Flamengo no Maracanã e empata contra o Milionários na Colômbia, o Flamengo é primeiro. Só que eu vejo também essa questão de ficar em primeiro do grupo. Ficar em primeiro do grupo é óbvio que é melhor. Mas eu não acredito que o Flamengo vai ganhar ou perder a Libertadores porque não classificou em primeiro do grupo. Eu vejo alguns comentários de alguns torcedores como se não ficar em primeiro fosse uma tragédia, assim. O Flamengo perdeu a Libertadores, porque ano passado perdeu o Libertad porque fez o segundo jogo no Paraguai. Tomou 3 gols de cabeça. Perdeu porque ano passado o time era ruim, mal treinado. Não tinha técnico direito, mudou de técnico várias vezes. Não tinha um plano de jogo, não tinha nada. Não tinha comando. Os jogadores ficaram 2 meses de férias. Ano passado perdeu tudo. Ano passado o Flamengo disputou 7 títulos e perdeu 7. Então é uma análise, na minha opinião, muito idiota condicionar o sucesso do Flamengo na Libertadores com classificar em primeiro. Volto a repetir, ano passado perdeu para o Libertad porque não conseguiu fazer um bom resultado no Maracanã. Chegou lá no Paraguai e tomou 3 gols de cabeça. Todo mundo lembra. Porque o time era mal treinado, os jogadores estavam desinteressados, sem preparo físico, não tinha nada. Todo mundo lembra como é que foi 2023. 2024 está bem melhor. Flamengo no Brasileirão, 3 jogos. Ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do São Paulo e empatou com o Palmeiras. Eu acho que tá bom, né? Foi campeão carioca invicto. Acho que tá bom também. Aí já tem, volto a repetir, poucos, mas tem já, fora Tite. O Tite, igual eu vi gente falando, vocês viram o Palmeiras? O Palmeiras virou o jogo, estava perdendo de 2-0 e virou o jogo na altitude. Uma altitude menor do que a do Bolívar, mas altitude considerável. Sabe qual é a diferença? O Tite, o Abel Ferreira chegou no Palmeiras. Está lá há 4 anos. Desde que o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, o Tite é o 7º técnico do Flamengo. O Abel Ferreira conhece tudo lá do Palmeiras, jogador por jogador, aonde que joga mais, aonde que joga menos. Os jogadores já sabem de cor e salteado o que o Abel Ferreira gosta de fazer, já tem todo o esquema tático definido. É o mesmo técnico há 4 anos. Aí se mandar o Tite embora, vai ser o 8º técnico que o Flamengo vai ter, enquanto o Palmeiras mantém o Abel Ferreira. Falar depois do jogo é fácil também. Então eu concordo com a atitude do Tite, da comissão técnica, não é do Tite, né? Da comissão técnica, de não levar os jogadores, por tudo que eu falei até agora. Inclusive eu consegui no último episódio, quem me acompanha deve lembrar, no último episódio do jogo Flamengo e Palmeiras, eu falei que tem aquele pessoal bota o recorte do Jorge Jesus falando a questão do descansar. Descansa quinta, sexta, sábado, domingo joga. Eu consegui o vídeo completo. Eu vou deixar na descrição do episódio de hoje. Quem tiver interesse, assiste a entrevista completa do Jorge Jesus. Ele fala que o jogador descansa nesses dias. E só vai jogar se não tiver risco de lesão.
Se o jogador tiver esgotado, tiver com risco de lesão, não joga. Palavras do Jorge Jesus. Eu vou deixar esse vídeo lá. Quem quiser ver, pode assistir. E o time do Flamengo que entrou em campo, porra, gente, tirando o Wesley, é um time bom, velho. Ó, Rossi, Wesley, ruim pra caramba, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Matias Vinha. Certo? Igor Jesus, Gerson, Vitor Hugo, De La Cruz e Bruno Henrique. Né? Não é o time titular nosso, mas é um time bom, velho. Então não perdeu ontem lá porque não levou o Pedro, não levou a Arrascaeta e não levou a Ayrton Lucas. Não foi por causa disso. Perdeu porque não jogou tão bem, tentou ficar fazendo ligação direta toda hora, não segurou a bola, se desgastou correndo atrás do adversário praticamente o jogo todo. E sem contar o fator que altera muito a dinâmica do jogo, que é a altitude. Então, assim, outra coisa, a gente às vezes analisa o Flamengo de 2024 aí, que não tá bom, não sei o quê, comparando com 2019. 2019, acho que a gente não dá para comparar nada com o que foi aquilo. Se a gente for comparar 2024 com o que foi 2023, para mim até agora tá ótimo, sabe? Às vezes o pessoal mais novo acha que o Flamengo é a seleção brasileira de 70, que deu show, um monte de craque. Não é, velho. Nós temos um time bom, bons jogadores, mas, porra, não vai ganhar de todo mundo, não. Sabe? Então, perder pro Bolívar do jeito que foi lá, 2-1, poderia até ter empatado ali, 1-1 tava de bom tamanho. O segundo gol é 2 erros individuais nossos proporcionam o gol deles. Então não foi assim uma tragédia nem nada. Só que o calendário, todos os times da Série A praticamente fizeram, na primeira rodada do Brasileirão, já tinham mais de 20 jogos no ano. Achar que jogador é máquina, que não cansa, também é burrice. E que não se machuca. Né? O elenco do Flamengo não é tão grande. Tem peças que não tem reposição. Lateral direito, um jogador pro Arrascaeta, um jogador pro Pedro, já que o Gabigol está suspenso. Não é também um elenco farto, não. Você perde o Pedro com estiramento muscular. 2 meses parado. Ferrou. Você perde o Arrascaeta. Lesão muscular. Ferrou. Se for para forçar jogador, tem que ser semifinal de Libertadores, rodadas finais do Brasileirão. Aí faz sentido. Entendeu? Agora, desgastar jogador num jogo lá no alto, que é difícil pra caramba, tendo um jogo domingo, 11 horas da manhã. A diretoria do Flamengo erra nisso, sabe? Não serve pra nada essa diretoria. O Palmeiras jogou no mesmo horário que o Flamengo e vai jogar à noite. O Flamengo vai jogar 11 horas da manhã, faz diferença. Sabe? Tudo atrapalha. Então a diretoria tinha que ter reclamado com a CBF, mas não fez. Mas para terminar, o Flamengo tá bem em 2024, sabe? A gente vai ter que se acostumar com essa questão. Os grandes times do mundo fazem isso, não é à toa. Sempre tá poupando um ou outro jogador, porque senão não aguenta, certo? Domingo, fazer um jogo bom contra o Botafogo, vencer, para tranquilizar, porque o Flamengo, a primeira derrota do ano, já tem torcedor achando que está em crise. Pelo amor de Deus, vamos botar o pé no chão. O Flamengo na Libertadores não começou em 2019. Tem gente que acha que o Flamengo da Libertadores é de 2019 para cá. Ganhou 19, ganhou 2022 invicto. E isso é fora da curva. A nossa curva na Libertadores é de sofrimento.
Mas não quer dizer que a gente tem que sofrer. A gente tem um elenco bom, técnico bom, mas vamos com calma. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço.